Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está na hora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E hoje o nosso papo é saúde e o tema vai ser sobre os mitos e verdades sobre a fibromialgia. Mas quais são os sintomas? E cura existe? Nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Stacey, médica especialista em tratamento da dor e acupuntura. Boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, então, João, Amanda, pela presença mais uma vez aqui no programa e obrigada a todos pela audiência. Agradeço muito a tua presença realmente, Fernanda. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, rápido intervalo, 30 segundinhos, já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando então com o nosso Papo de Saúde, aproveita e participe enviando a tua mensagem através do nosso WhatsApp. E não se esqueçam que vocês também podem compartilhar o nosso programa através do YouTube e Facebook e que ele também está passando ao vivo nas TVs NET, Claro, Vivo e Tubarão. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite, né? Então, o que é fibromialgia e quais são os sintomas, doutora? Bem, João e Amanda, a fibromialgia ela é caracterizada por alguns sintomas muito específicos que são dor muscular difusa, dor muscular generalizada, distúrbios do sono, como insônia ou despertares noturnos, síndrome das pernas inquietas, cansaço crônico e transtornos de humor, como ansiedade e depressão. Geralmente, todos esses sintomas, eles vêm acompanhados dessa doença, muitas vezes associados ainda a enxaqueca, a distúrbios gastrointestinais, como síndrome do intestino irritável, distensão abdominal, dor. Então, todos esses sintomas, eles são clássicos da fibro, que é, na verdade, na sua fisiopatologia, uma percepção aumentada da dor pelo cérebro, ou seja, os receptores de dor que nós temos na pele, nos músculos e que numa pessoa que não tem fibro, eles vão captar, digamos assim, a dor de uma maneira X, no paciente fibromiálgico, esses receptores, eles vão captar o estímulo doloroso e o nosso cérebro vai entender isso de uma forma muito ampliada. O mesmo estímulo num paciente com fibro vai ser percebido como de uma forma muito ampliada pelo cérebro. É uma sensibilidade maior à dor. Uma sensibilidade bastante ampliada à dor. É bastante, não é aquela coisinha pouca, quem está assistindo, né? Ah, tô com uma dorzinha, pode ser fibro. Não, tem que ser uma série de itens que você comentou agora que são juntos. Isso, muitas vezes os pacientes falam que o próprio toque já dói. Nossa, é incrível.
Nós tivemos aqui uma dermatologista na semana passada e nós falamos um pouco sobre essa questão da dor, né? Que para os homens e para as mulheres são diferentes. Mas para a fibro, ela tem diferença entre o homem e uma mulher ou não? Assim, a epidemiologia, a prevalência da fibromialgia, ela é muito maior nas mulheres, tá? 10% dos pacientes com fibro são homens apenas. Mas os homens que têm fibro, eles têm o mesmo mecanismo de limiar de dor reduzido. Então, o cansaço, a dor crônica, a insônia são semelhantes. E deixa eu te perguntar, a gente pode considerar então a fibro algum tipo de artrite? Pode ser comparado? Não, a artrite, ela é uma doença inflamatória e quando a gente fala sobre artrite reumatoide, é uma doença inflamatória e autoimune. A fibromialgia, ela até tem um comprometimento articular que ocorre nas artrites, mas principalmente um comprometimento muscular. É uma dor muscular generalizada, difusa em todo o corpo. Doutora, e quem tem fibro, ou fibromialgia, né, uma forma reduzida de falar, né, não pode fazer atividade física? Pelo contrário, quem tem fibro deve fazer exercícios. O que existe muitas vezes é o que a gente chama de cinesiofobia. O paciente tem medo de fazer exercícios porque esses exercícios podem desencadear dor. Então, o que a gente orienta sempre é, um dos pilares do tratamento é a atividade física leve inicialmente, passando a moderada e principalmente os exercícios aeróbicos, as caminhadas, andar de bicicleta e depois isso poder evoluir então para uma academia, uma musculação que também tem indicação, mas já num outro estágio. Complementando aqui sobre a pergunta do João em relação aos exercícios, sobre a fibromialgia, ela tem cura ou apenas tratamentos? A fibromialgia não tem cura, Amanda, ela tem tratamento, a gente consegue fornecer para o paciente uma melhora importante nos sintomas, uma melhor qualidade de vida, mas esse paciente ele vai ter fibro para o resto da vida. Nossa. Doutora, e quais são os tipos de tratamento e quanto tempo leva, em média, um paciente para poder ver resultados? Assim, a gente divide os tratamentos em farmacológicos e não farmacológicos. Os não farmacológicos, a gente então tem a atividade física como um dos pilares principais, o sono reparador, esse paciente ele precisa dormir bem, ele precisa ter um controle de estresse, ele precisa ter a sua ansiedade controlada porque isso piora bastante. Eu utilizo bastante no consultório, né, a acupuntura como uma ferramenta que dá uma qualidade de vida muito boa para o paciente, tanto na redução da ansiedade quanto na melhora dos sintomas. Com relação ao tratamento farmacológico, nós temos hoje, né, que os tratamentos de primeira linha, eles envolvem os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os relaxantes musculares. Na sua grande maioria dos pacientes, eles se beneficiam muito com esses medicamentos, não só com a medicação, mas também com a mudança do estilo de vida. Doutora, quem tem fibromialgia pode ser atendido pelo SUS? Pode. Os médicos, as principais especialidades que tratam fibromialgia são a reumatologia, a clínica da dor, que é o que eu faço, né, juntamente com a acupuntura, a fisiatria, os fisiatras tratam bastante também, e os neurologistas. Mas clínicos gerais, médicos generalistas bem antenados com relação aos sintomas, eles também podem fazer o diagnóstico e podem fazer o tratamento da fibro. E em relação a outras doenças como o estresse, quais outras tu poderia nos trazer que fazem diferença em relação às dores, então, da fibro? A fibromialgia, então, ela é um diagnóstico diferencial, como a gente diz, né? Não existe um exame que mostre que aquele paciente está com fibromialgia. Então, o que vai nos trazer esse diagnóstico vai ser a avaliação clínica do paciente, o exame clínico desse paciente e a exclusão de outras doenças, como, por exemplo, tendinites, lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune reumatológica, a própria artrite reumatoide é um diagnóstico diferencial. Então, se faz exames pesquisando essas outras doenças para excluí-la e aí, com os outros critérios próprios da fibro, ficar então com o diagnóstico de fibromialgia. Não é um diagnóstico fácil ou é fácil? Não, ele é um diagnóstico que às vezes arrasta um pouco. Hoje ainda eu atendi uma paciente que ela me diz que há mais de 10 anos ela tem dor crônica, tem dor muscular, tem insônia, né, tem cansaço crônico e faz apenas 3 anos que ela teve o diagnóstico de fibra. Então ela passou muitos anos sofrendo com dor sem um diagnóstico e um tratamento adequado.
Até porque a gente imagina que não seja um diagnóstico fácil, porque ele é totalmente ocular, não existe nenhum tipo de exame de sangue ou com aparelhos, então, doutor? Não existe. E nós falamos antes em relação a homens ou mulheres, né, com a doença. Por que é desenvolvido mais em mulheres do que em homens, então? A fibromialgia, na verdade, ela ainda é uma doença em que a gente tem vários pontos de interrogação. Talvez seja por critérios hormonais, né? O que mais se acredita são os critérios hormonais que fazem com que a mulher tenha tenha, digamos assim, uma propensão maior à fibro. Outro quesito os homens eles são mais resistentes à procura do médico. Então, muitas vezes, eles são subdiagnosticados. Eles vão levando, eles têm uma dor, mas eles não querem, né, parar de trabalhar, eles não querem admitir que aquilo ali está prejudicando eles, eles estão passando por um período de ansiedade, eles acham que é por causa do trabalho. Então, eles vão protelando essa busca pelo médico e a procura, então, do diagnóstico. Não é por acaso que as mulheres vivem mais que os homens, porque Exatamente. as mulheres procuram muito mais o médico, então nós, homens, temos que nos cuidar e ir mais no médico, né, para que a gente possa ter mais qualidade de vida e viver mais, doutora. Exatamente. Não, e são dados científicos que realmente as mulheres vivem mais que os homens. É uma diferença de 3 anos e meio, que chega a ser nos últimos dados que eu tinha visto. Mas aproveitando e falando, então, queria saber sobre idade. Essa doença, ela tem idade para atacar e qual é o grupo que está mais no risco dela, então? Olha, a faixa etária predominante na literatura é mulheres, então, dos 20 aos 40, 45 anos. O que não quer dizer que não possa se ter um diagnóstico em mulheres mais velhas ou um pouco mais jovens também, mas principalmente nessa faixa etária. Doutora, assim, a pessoa que está um pouco estressada no trabalho, enfim, com problemas pessoais, esse estresse, ele pode ajudar para piorar a fibro? Com certeza. Crises de estresse, situações angustiantes, situações que gerem ansiedade, então, para esse paciente, podem desencadear crises, assim como situações que deixem esse paciente mais depressivo, mais introspectivo, também podem desencadear crise. Então, assim, como a gente comentou aqui, que para ter a certeza que esta é a doença, ela é ocular, como que faz exatamente o exame? Aparece alguma coisa de manchinha, roxinho, ou é só realmente do toque e do que o paciente vem a relatar, doutora? Não, existem critérios diagnósticos, né, que são questionários avaliando localização de pontos, né? Então, um critério antigo, lá da década de 90, nos dizia que nós temos 18 pontos para palpar nos pacientes e o paciente que tivesse 11 pontos ou mais dolorosos à palpação já seria diagnóstico de fibro. Hoje a gente tem, além dos pontos dolorosos difusos pelo corpo, a questão do cansaço crônico, da insônia e do estresse, digamos assim, desencadeando crises, além de uma escala, digamos assim, que ela avalia níveis de dor, ela pontua, então, níveis de dor em determinados locais e associado, então, a essa soma de sintomas como cansaço crônico, insônia e dor difusa. Mas existe algumas partes do corpo que acontece mais ou é uma dor generalizada? Ela é uma dor generalizada, mas os pontos que a gente costuma palpar ainda, né, que pertencem a esses critérios antigos, então são pontos aqui na base da nuca, né, na região cervical anterior, trapézio, dorso, coluna lombar, na região de quadril e na região próxima ao joelho também, e peitoral. Esses são os principais pontos em que a gente apalpa e aí o paciente geralmente tem uma resposta de dor bastante exacerbada. Doutora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que parece que a gente está escutando mais falar de fibromialgia agora do que antes. Será que também porque como as pessoas estão mais estressadas, principalmente após a pandemia, né? Talvez, será que foi isso? Ou talvez o diagnóstico está mais assertivo agora? Acredito que as duas coisas, tanto o diagnóstico mais assertivo, as pessoas têm mais acesso à informação, isso a rede social tem trazido muito, então muito tem se falado sobre fibro e as pessoas têm identificado isso, e também essa questão do estresse que desencadeou vários diagnósticos, não só de fibromialgia, como também bruxismo, né? Aquele paciente que faz o apertamento dos dentes, pacientes que desencadearam crises de enxaqueca ou até mesmo de algumas doenças autoimunes pós-pandemia. Tu trazendo os pontos do corpo que se faz o diagnóstico, como é fácil de confundir com outras doenças, né? Então, até creio que por isso que as pessoas levem tanto tempo para descobrir que realmente tem a fibro.
Sim, porque ela pode, né? Às vezes o paciente, eu só tenho dor no pescoço, eu não tenho todos esses pontos. Não precisa ter todos esses pontos. Paciente com dor muscular crônica e esse sintoma de fadiga intensa, de distúrbios do sono, devem procurar o médico para fazer um diagnóstico e não ir arrastando esse processo doloroso, né, ao longo dos anos. Aí fica a dica do João, principalmente para os homens que procurem um médico se sentir dor, não é, João? E essa questão do... A gente tem falado muito na questão da saúde, aqui nas quintas-feiras, no Papo de Saúde, e sempre se fala muito aqui de 2 pontos, né? Da atividade física, que é importante para quem tem fibro, e essa questão do sono, né? Que a gente acaba, às vezes, vou ver uma série até mais tarde, vou dormir amanhã, vou acordar cedo, mas daí amanhã tudo bem, daí tu vai acumulando esse sono atrasado, e isso vai trazendo danos muito importantes para a saúde, né, doutor? Com certeza. Se recomenda, então, né, como um sono reparador, de 6 a 8 horas de sono contínuo, onde a gente vai ter, então, todas as fases do sono, todos os ciclos, né, que são necessários para o relaxamento muscular, para o refazimento, então, dessa musculatura, né, da musculatura do nosso corpo e também dos nossos neurônios. Nosso sistema nervoso central agradece. É fazer recarregar as baterias, então. Exatamente. É isso aí. Pessoal, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Vocês viram como foi rapidinho? Aqui no Papo Certo nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Doutora, quem tem fibro precisa ficar em repouso? Não, João. E o repouso, ele é indicado quando o paciente está em crise e por pouco tempo. Então, assim, isso é uma coisa que alguns pacientes até questionam. Eu consigo me aposentar por ter fibromialgia porque eu não posso trabalhar em virtude da dor? E isso, na verdade, não é um critério de aposentadoria, né? Nem por invalidez, enfim. E o paciente não deve ficar muito tempo afastado das suas atividades, porque ele deve, sim, ter um período quando está em crise de repouso, afastamento, atestado, enfim, mas manter as suas atividades, manter a sua rotina também faz parte do tratamento. Até porque tem que movimentar o corpo, não Exatamente. Foi isso mesmo que tu disseste antes? Exatamente. Porque daí ficar só deitado, né? Pode ser até um gatilho para uma depressão, até se ficar muito tempo parado. Justamente. Exatamente isso que eu queria te perguntar, porque assim, há relatos que pessoas confundem a fibromialgia com depressão. Isso realmente acontece, doutora? Sim. Inclusive, tem 2 vertentes, até mesmo na área da psiquiatria. Uma nos diz assim, que a fibro é que gera os sintomas emocionais, tanto de ansiedade, quanto de depressão, quanto de estresse. Uma outra vertente nos diz que pode ser ao contrário, que o estresse crônico, pacientes depressivos de longa data, pacientes com ansiedade generalizada, com síndrome do pânico, podem, a partir desses sintomas emocionais, desenvolver a fibromialgia. Por essa sobrecarga emocional, eles podem acabar somatizando e transferindo, digamos assim, toda essa carga para os músculos, né, para os distúrbios do sono e isso ser gatilho para a fibromialgia. Só falou do gatilho, mas pode ser genético também? A fibromialgia, como eu tinha mencionado antes, ela ainda é uma caixa de Pandora. A gente ainda não tem
muitas respostas para várias perguntas. Então, assim, se percebe um caráter hereditário de mulheres, principalmente mulheres, né, que são as mais comprometidas, que têm mães, avós, tias com fibromialgia, de ter uma chance maior de desenvolver essa doença. Mas ainda não existe um marcador genético que nos diga, sim, a fibro é genética. Se suspeita que possa ser. Doutora, e as dores da fibro? Veja bem, eu não sei bem, mas podem ser consideradas psicológicas? Será que dor, né, pode ser considerado psicológico? Não, e isso assim, ó, as pacientes ficam, né, os pacientes, no caso, ficam muito magoados quando e alguns colegas médicos falam isso, inclusive, né? Imagina. E isso, a pessoa cheia de dor, tá sendo Mas será que não psicológico. é psicológico? Acontece isso com uma certa frequência, isso, como eu falei, com profissionais de saúde, né, dando esse entendimento, chefias, né, no trabalho, familiares, às vezes, como é uma doença que o paciente passa muitos dias dentro do mês com dor, às vezes a família fica, já tá com dor de novo, isso é porque é da tua cabeça. Isso é frescura. É frescura, isso é porque tu tá sempre preocupada com alguma coisa e na verdade não. Na verdade ela é uma doença que de fato existe, inclusive algumas pesquisas, alguns estudos nos mostram, inclusive áreas de atrofia de substância cinzenta cerebral nos pacientes fibromiálgicos, eles têm aproximadamente 10% menos de substância cinzenta em certas áreas devido à fibromialgia. Então, ela é uma doença, de fato, de percepção do sistema nervoso central sobre esses estímulos periféricos e não deve ser considerada uma doença psicológica. E fico pensando assim, no tempo dos nossos avós, né, que a pessoa ficava doente, né, e daqui a pouco não tinha esse diagnóstico naquela época, né, a pessoa cheia de dor e daqui a pouco era acusada de que estava fazendo corpo mole para trabalhar, né? Isso é bem complicado e os pacientes ainda referem isso, né? Porque é difícil para a família também. É difícil para a família, é difícil para os colegas de trabalho. Tem pacientes que me dizem assim, me perguntam, tu tá bem? Tô bem. Porque eu não quero dizer que eu tô sempre com dor, que eu tô sempre ruim. E tem casos de fibro que os pacientes estão sempre com dor. Agora o João falou sobre isso de antigamente, aí lembrei que lá em casa meu avô tinha um álcool com 300 ervas dentro e disse, agora eu vou me afumentar que eu tô com dor aqui no braço, tô com dor na perna. Já era provavelmente a doença então, só que não se tinha diagnóstico então. É doutor. possível. Mas esse alquinho da vovó e do vovô aí, ó, sempre ajudou bastante. Hein? Realmente. Sucesso. As antigas medicinas que até hoje têm efeito psicológico, enfim, mas que de alguma forma acabam funcionando, né? Então, agora nós vamos para a interação com a nossa audiência. Então, vamos lá, a nossa primeira pergunta. Sabemos que dormir bem é essencial, mas qual percentual do sono faz diferença em relação, então, ao tratamento da doença? Bom, o ideal sempre é um sono reparador de 6 a 8 horas de sono. Não aqueles... E tem que ser um sono... de forma assim, ininterrupta. Porque tem pacientes que falam, uma das características da insônia da fibro é o sono muito superficial, muito leve. Então é aquele paciente que ele deita e ele fica 6 a 8 horas na cama. Mas ele acorda porque ele ouviu um barulho na porta, ele acorda porque ele ouviu um passarinho, ele acorda, sabe? Então esse sono entrecortado, ele não deixa com que haja a fase de sono REM, que é o sono mais profundo, onde há o relaxamento muscular maior, onde esse paciente recupera as fibras musculares, onde ele recupera células nervosas e aí, de fato, ele vai ter uma noite de sono reparador, não vai acordar cansado no outro dia. Então, 6 a 8 horas de uma noite de sono bem dormido, de sono profundo. É que o dormir bem, eu acho que é um grande desafio para a maioria das pessoas. Hoje em dia, assim, em torno de 60% a 70% das pessoas têm insônia. Tá muito... E é o agito, né? É o que a gente estava falando, né? A ansiedade, são as preocupações, os estímulos, né? A gente tem até mesmo quem fica na cama no celular vai espantando o sono, né? Exatamente. Então, higiene do sono é algo muito importante para todos, né? Porque não só a fibro, mas as enxaquecas, né? Outras dores difusas também podem ter a questão da perda de memória, o déficit de atenção, tudo isso tem a ver com sono. Então, você até comentou um pouquinho antes, né? Mas sobre a depressão e a fibro, né? Mas então,
a fibro também é tratada com medicamentos antidepressivos? Exatamente. Uma das primeiras escolhas no tratamento medicamentoso da fibromialgia são os antidepressivos. A gente utiliza principalmente duas classes, né, que são os antidepressivos duais e os antidepressivos tricíclicos. Os duais a gente costuma utilizar durante o dia e os tricíclicos a gente usa durante a noite, porque além de melhorar a dor, eles melhoram o sono. Tu tinha nos respondido no primeiro bloco, mas eu gostaria que tu trouxesse novamente para a gente, para os telespectadores também, quais são os médicos, então, que podem tratar essa doença? Então, assim, como eu coloquei, o generalista ou o clínico geral experiente, ele pode estar tratando esses pacientes com fibro. Mas as especialidades mais específicas para o tratamento da fibromialgia e diagnóstico, né, que é muito importante o diagnóstico correto, são os reumatologistas, médicos da dor, fisiatras e neurologistas. São as especialidades que mais tratam fibro, desculpa. Certo. João? Somente a questão da fibrotratamento, né? Somente com medicamentos os pacientes melhoram ou tem que ser outras atividades também? Não. O tratamento da fibromialgia, ele é multiprofissional, nós costumamos dizer. Então, vão desde as medidas que a gente comentou. Atividade física é uma das primeiras, então a orientação do exercício aeróbico, ele tem que ser, ela tem que ser feita em todas as consultas, reforçando isso para o paciente. A atividade física, o sono reparador, reduzir o nível de estresse e de ansiedade, além das medidas farmacológicas. Muitos pacientes, hoje ainda atendi uma paciente que ela me disse assim, ai doutor, eu até estou pensando em fazer uma psicoterapia. Com certeza vem muito bem essa medida, né, da psicoterapia para o paciente reduzir, então, esses sintomas emocionais, né, associados à fibromialgia. E, doutora, claro, falamos que essa doença pode atacar pessoas de todas as idades, mas os tratamentos para as crianças que normalmente não se prescreve medicamentos como antidepressivos, como que seria o caso de um tratamento para a criança, então? Olha, na criança, a fibromialgia ela já é mais rara ali na adolescência. Na criança, eu particularmente nunca atendi nenhuma criança com fibro. Adolescentes, a gente costuma entrar principalmente com essas medidas não medicamentosas e antidepressivos em doses mais baixas, inicialmente, que já vão dar uma resposta boa, né? E como o João tinha perguntado antes, né, e eu não respondi o todo da pergunta e não especificamente isso, quanto tempo demora depois que a gente inicia um tratamento para esse paciente melhorar? Muitos pacientes já começam a observar melhora com esse rol de tratamento ali a partir de 10, 15 dias. Vamos ver se dá tempo essa última pergunta. Há casos em que é necessária uma intervenção cirúrgica? Se há necessidade de intervenção cirúrgica, não é puramente fibromialgia. A fibro, ela não requer intervenção cirúrgica, a não ser que haja uma ruptura de tendão de ombro, que daí é, por exemplo, né, associada à fibromialgia, mas aí é uma outra entidade patológica, digamos assim, uma outra doença que se associou à fibro. A fibro não é cirúrgica, é tratamento clínico. Vamos ver se dá tempo, então, da última pergunta. Dicas para não ter fibromialgia? Não deu tempo. Ah, não deu tempo, doutora. Mas eu quero te agradecer pela tua presença aqui no programa. Volte mais vezes. Tá joia. Muito obrigada pelo convite de vocês. Então, venho agradecer a você de casa e também lembrar que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, nós voltamos amanhã às 20 horas com transmissão ao vivo aqui pela Ubra TV, nos canais fechados, YouTube e Facebook. E estará conosco o presidente do Sindimóveis, Armando Fontoura. E você também é nosso convidado. Esperamos a todos.